Olá, pessoal! Sou a professora Nájila e estamos de volta em mais uma videoaula do curso técnico em Finanças. E esta aula irá fechar a nossa disciplina Contabilidade Geral. Ressalto que essa disciplina não se limita aos conteúdos que tratamos, pois a contabilidade é uma ciência ampla e profunda que objetiva os estudos de casos financeiros, econômicos, seja do lado pessoal ou empresarial. Ela estará sempre presente. Mas de forma bem sucinta, vamos citar o que já estudamos em poucas palavras. Estivemos juntos em aulas passadas, as quais compartilhamos conceitos e história da contabilidade, a sua importância para toda e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica. Tivemos também o prazer de tratar sobre os tipos de entidades, as sociedades, e que requer grande cautela ao elaborar o seu contrato social. Seguimos ainda com as questões que envolvem o patrimônio. Afinal de contas, quem não tem um patrimônio, hein, gente? Discorremos sobre os seus elementos, suas características e suas variações. Na última aula, apresentamos o conceito de capital e a sua formação, os seus diversos tipos que podem compor uma entidade, e enfocamos a importância da gestão patrimonial e os impactos dos atos e dos fatos administrativos que podem desencadear em fatos contábeis, os que são apresentados nos demonstrativos e no balanço patrimonial. Mas quero aqui abrir um parêntese sobre a seriedade das informações, de modo geral, das quais você estará tratando dentro do âmbito contábil, pois elas são decisivas na tomada de decisão. Através das demonstrações contábeis, é possível visualizar o real cenário da vida ativa de uma empresa. Pois bem, meus queridos, hoje iniciamos o conteúdo Demonstrações Contábeis e na melhor que teremos uma imagem para nos remeter a este universo contábil, não acham? As demonstrações contábeis são as informações extraídas dos livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil da empresa. E sabiam que este sistema que contém as informações da empresa é de inteira responsabilidade de quem a contabiliza, ou seja, do contador, devendo este ser registrado no Conselho Regional de Contadores, o CRC. As demonstrações contábeis devem ser mais claras possíveis, tendo informações como natureza da operação, data ou período de ocorrência, e está devidamente alocado na conta correspondente, para que não haja alguma interpretação duvidosa, podendo também ter a exposição de notas explicativas, que são as notas de rodapé, que tem como finalidade facilitar a leitura do interessado. Esta imagem é de uma demonstração contábil. Creio que não seja vista como um apanhado de números distribuídos pelas colunas e pelas linhas. Haja visto que todos os conteúdos que já apresentamos até aqui, não é?
Mas para chegarmos neste resultado, houve um longo caminho que foi percorrido. E neste patamar que nos encontramos, já é possível algumas análises. Mas vamos adiante. A informação contábil, além de crucial, ela é também prioridade para a contabilidade, pois sem ela não há possibilidade de seguir o processo contábil. Pois bem, gente, para atender às necessidades dos usuários das informações contábeis, a entidade deve apresentar suas demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras com extrema clareza e idoneidade. Com as demonstrações contábeis, é possível que os seus sócios e os seus investidores tomem as decisões necessárias. Podemos aqui exemplificar com a absorção de financiamentos bancários, pois esta é uma rotina habitual das empresas. Mas para isso, os bancos, por exemplo, solicitam uma demonstração dos últimos 12 meses, para então analisarem as condições da empresa e deferirem ou não a solicitação da empresa. As demonstrações contábeis são uma representação monetária, de forma estruturada da posição, da situação patrimonial e financeira em um determinado período e também das transações que foram realizadas pela entidade ao término deste período. E um detalhe importante: as demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento pela administração dos recursos que lhes são confiados. Olha só, eu costumo dizer que as demonstrações contábeis são as informantes diretas da saúde de uma entidade. E não esqueçam que o Conselho Federal de Contabilidade dispõe de princípios, os quais os elementos contábeis devem se ater, ok? E para isso, vamos explanar um pouco sobre a classificação das demonstrações contábeis. A Lei de número 11.638 de 2007 passa a ser obrigatório os seguintes demonstrações: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, conhecido como DRE, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, conhecidos pela sigla DLPA, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, conhecido como DMPL, a demonstração de fluxo de caixa, DFC, demonstração do valor adicional, também conhecido como DVA. O balanço patrimonial tem a finalidade de evidenciar, qualificar e quantitativamente em uma certa data o patrimônio e o patrimônio líquido. Lembrem-se que o balanço é composto pelo ativo e passivo e também o patrimônio líquido, ok? O demonstrativo do resultado, conhecido como DRE, podemos evidenciar a composição do resultado num determinado período de operações da entidade. É nesta demonstração que é possível verificar os níveis de receitas em relação aos custos e despesas da entidade, dentre outros.
Agora, vamos tratar da demonstração de lucro ou prejuízos, conhecidos como DLPA. A DLPA nos mostra o que ocorreu no sentido de mutações nos resultados acumulados. E o que isso quer dizer? A DLPA nos mostra as alterações no saldo da conta de lucro ou prejuízo acumulados no patrimônio líquido. Gente, outra informação quanto à DLPA é que ela é obrigatória para as sociedades limitadas, dentre outros, e isso conforme a lei do imposto de renda, ok? E afinal, o que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá discriminar? Primeiramente, o saldo do início do período e os ajustes ocorridos no exercício anterior, seguindo das reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. E, por fim, as transferências para reservas. Aí temos os dividendos, a parcela dos lucros incorporados ao capital e o saldo ao final do período. Quanto à demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou DMPL, esta consiste em evidenciar as movimentações de contas que integram o patrimônio em um determinado período. Já a demonstração de fluxo de caixa, ou DFC, indica quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante certo período e o resultado desse fluxo. Temos ainda a demonstração de valor adicionado, ou DVA. Nessa demonstração, veremos os valores correspondentes à formação de riqueza, a qual foi gerada pela entidade em determinado período, e a sua distribuição. Precisamos ainda destacar as notas explicativas, que são os complementos às demonstrações contábeis, como quadros analíticos necessários para esclarecer a situação patrimonial. Ou seja, são informações que facilitam o entendimento do leitor, seja referente a uma determinada conta, o saldo ou transação de valores aos resultados do exercício. Ok, gente, tratamos de demonstrações contábeis e agora vamos avançar para conhecer os documentos contábeis, a sua utilização e suas particularidades. Pois bem, iniciemos com o título de crédito, que surgiu na Idade Média, sendo o documento que representa o direito de crédito. Inicialmente, só podia ser utilizada pelo titular, no caso, o credor, mas posteriormente passou a ser transferido por esse credor a outras pessoas. O título de crédito é um documento formal que dá direito a alguém a alguma coisa. No caso, o que estiver mencionado nele. Como, por exemplo, temos a nota promissória, a fatura, a duplicata e outras. Um título muito conhecido, por sinal, é a nota fiscal, que é um documento que comprova um ato comercial, ou seja, a compra, venda ou uma prestação de serviço, atendendo assim às exigências do fisco. Temos, porém, algumas especificações a esclarecer, que são os tipos de notas fiscais,
Temos o modelo 1, que discrimina a entrada e saída de mercadorias, e o modelo 2, que é a nota de venda ao consumidor. Pois bem, gente, o assunto de nota fiscal é longo, mas vamos discorrer alguns dos requisitos para sua emissão. Toda nota fiscal deve conter número, natureza da operação, a data de emissão, nome do titular, nome do destinatário e os dados complementares do cliente, a data de saída e discriminação das mercadorias, além da base de cálculo, que é fundamental. Então, gente, por favor, muito zelo ao preencher uma nota fiscal, mesmo porque não pode ter rasuras nela, viu? Mas ainda sobre a nota fiscal, temos também a nota fiscal eletrônica, que nada mais é que a nota processada através de um sistema interligado com os órgãos de competência. Na era digital, este setor foi favorecido grandiosamente com esse avanço tecnológico. Devemos reconhecer o lado bom da tecnologia e seu uso também, né, gente? E só um parêntese. Esse avanço contribuiu também para a fiscalização das operações no quesito dos impostos de ICMS e IPI. E lembrem-se que há requisitos para a emissão de uma nota fiscal, como a denominação fiscal, o número de ordem, série, subsérie e o número da via, natureza da operação, se é uma venda, uma devolução, uma remessa para demonstração, a data da emissão, o nome do titular, endereço, a inscrição estadual e o CNPJ, o nome do destinatário, a data de saída das mercadorias, a discriminação das mercadorias, classificação fiscal dos produtos, no caso de produtos industrializados, a base de cálculo do ICMS, o nome do transportador, endereço e placa do veículo, forma de acondicionamento dos produtos, dentre outros. Agora, prestem atenção neste documento de nome familiar, fatura. A grosso modo, podemos defini-la como sendo a prova real de compra e venda de um produto, não é mesmo? E a fatura comprova quem é o dono do produto e também que aquela pessoa é o devedor do montante adquirido. Outro título de crédito é a duplicata, o qual o comprador se obriga a pagar dentro de um determinado período a importância descrita na fatura. Lembrem-se que a duplicata também é conhecida como duplicata mercantil e é um documento nominal emitido pelo comerciante com valor igual ao da fatura. Cursistas, acalmem. Só mais um pouquinho, que estamos quase finalizando o nosso conteúdo, o qual espero que tenham absorvido o suficiente até aqui. Vamos agora falar de conciliação bancária. Há quem aprecie esta rotina e outros que fogem dela de qualquer maneira. Pois bem, a conciliação bancária é justamente você fazer o controle e o cruzamento de suas informações bancárias com as suas informações internas. Isso é um método de controle. E tratando de controle financeiro dentro da empresa, essa verificação é imprescindível.
Então, não deixem ou abandonem essa prática, porque ela é muito importante e eficaz, ok? Como estamos falando de algo que nos remete a banco, então vamos comentar um pouco sobre o cheque também. Aqui temos uma imagem de um cheque qualquer. Como já é sabido, todo cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, você logo questiona, mas como assim? Pois pago determinadas aquisições com cheque pré-datado. Mas veja bem, fazemos isso porque em paralelo temos a garantia dos nossos fornecedores que eles não compensarão o nosso cheque antes daquela data, a qual você se programou financeiramente. Acredito que isso, de fato, representa as transações brasileiras. Mas voltando à data de cheque, se o meu fornecedor quiser depositar o cheque, ele pode, e o banco não faz objeção alguma. Quando atende um cliente em que o apresenta um cheque na data diferente da que está escrita no cheque, e havendo saldo em conta, o mesmo será compensado normalmente. E não tendo saldo, o cheque será devolvido. Vamos então tratar das formas de emissão de cheque. Temos o cheque ao portador, quando é emitido pelo seu titular. Temos o cheque nominal, o qual o portador descreve o nome de quem irá descontá-lo e nenhuma outra pessoa, exceto na questão do endosso, viu, gente? Temos o cheque cruzado, que é quando emitimos um cheque e fazemos 2 traços paralelos na diagonal do cheque. Isso demonstra que quem estiver de posse desse cheque não conseguirá sacá-lo no caixa com a atendente. Será necessário fazer o depósito do mesmo. E a disponibilidade desse valor na conta depende de algumas regras. Como se o cheque refere-se a um banco e vou depositá-lo em outro, existe um prazo de compensação para isso. Temos também o cheque administrativo. Já ouviram falar desse? Não é muito comum o uso desse cheque, não, mas é uma possibilidade. Esse é o cheque em que o banco emite no nome da pessoa em que quero pagar por algo. É a compra de um cheque do banco. Entendem isso? Mas e o famoso cheque especial? Esse tem histórias felizes e tristes, não é mesmo? Existem pessoas nos dias de hoje que ainda não têm conhecimento de um saldo disponível na conta e fazem uso desse valor. E quando assustam, olha a dívida contraída. Neste caso, o banco, através de contrato, disponibiliza um valor em sua conta para que possa usufruir em meio a uma eventualidade. As taxas de juro vêm descritas nos contratos e podem também ser consultadas facilmente nos terminais eletrônicos. Por fim, temos o cheque pós-datado. Gente, esse é simples. Pela lei, todo cheque é pagável quando este for apresentado ao banco. E isso independe da data, lembram? Mas para isso, que tenha saldo em conta, pois a ausência de saldo pode ocasionar a devolução e, consequentemente, as restrições virão. Falando de devolução de cheque, esse assunto é delicado.
Caso ocorra a devolução do mesmo cheque 2 vezes, infelizmente, o banco fica obrigado, eu disse obrigado, a inserir tal cheque no cadastro de emitentes de cheques sem fundo, o temido CCF, que ocasiona nas restrições financeiras ao emitente do cheque. Mas como resolver esse problema? Antigamente era possível uma carta, uma declaração devidamente autenticada, emitida pela empresa que apresentou o cheque, informando o pagamento dele. Hoje, as agências fazem questão que o emitente do cheque resgatem o cheque e o apresentem em forma física, mesma na agência. Existe taxa a ser paga e em talvez 5 dias o nome do titular do cheque será retirado do CCF. Mas finalizando o cheque, vamos tratar das notas promissórias, que são emitidas pelo devedor, sobre a promessa de pagamento a alguém, referente a um valor e uma data específica. Gente, estamos chegando na reta final dessa disciplina, que com certeza lhe será muito útil. Nos momentos de crise ou de bonanças, saber controlar suas finanças é um diferencial ímpar. Então, vamos seguindo para a reta final com o conteúdo Controles Administrativos, que trata de assuntos conhecidos e que visam identificar os diversos tipos de controles que podem ser utilizados dos fatos ocorridos nas entidades e como esses controles podem auxiliar na obtenção das informações contábeis. Inicialmente, falar do controle de vendas para a empresa do segmento de mercadorias, produtos. Isso é primordial. Imaginem vocês comprando uma quantidade X de mercadoria, seja pequena ou grande, e a cada dia esse volume vem sendo reduzido em suas prateleiras e você não sabe o que tem para vender ou o que tem vendido. Seria, no mínimo, uma loucura financeira, não é? Gente, esse controle possibilita saber o que se tem de receitas futuras, que consequentemente lhe dará possibilidades com as vendas de futuras compras. Não esqueçam que o controle de vendas é o termômetro para compras futuras. É possível também traçar um histórico mensal ou anual, levando em consideração, por exemplo, as questões sazonais da região e os seus impactos, se o controle foi acirrado ou não. Um outro tipo de controle que vem após o de vendas é o controle de compras. É neste que o empresário poderá visualizar, através de relatórios reais, o momento certo para as compras para o mês posterior. Podemos exemplificar com nossa rotina doméstica. Imaginem vocês fazerem as compras do mês inteirinho e vão observando os produtos que são consumidos mais rapidamente e os que não são, é claro. Assim, poderão identificar se o volume comprado foi o suficiente para o mês ou não, e se é necessário reduzir um produto, aumentar outro e assim por diante. Da mesma maneira, são e devem ser as rotinas em uma empresa. Porém, a diferença é que dentro da empresa o volume é maior
e temos colaboradores para acompanhar o consumo e fazer seus devidos registros, seja manuais ou em sistema próprios. Galera, espero que todos estejam na mesma sintonia. Então, vamos prosseguir um pouco mais. Vamos discorrer também sobre o controle de despesas. O que visa esse controle, gente? Nada mais, nada menos do que acompanhar a evolução dos gastos mensais, podendo fazer uma análise individual de cada item, projetando para meses seguintes medidas que possam contribuir para a redução dos gastos. Um ponto de extrema importância no controle de despesas é que ele nos favorece na elaboração do cálculo de custos e podemos também alcançar o preço de venda de uma mercadoria ou de um serviço. O preço de venda é o personagem principal de uma entidade e que comercializa produtos e outros, pois dele desencadeia toda a sua movimentação de compras, despesas e lucro, é claro. Devemos também observar que temos o controle de estoque. Imaginem vocês comprarem um volume de mercadoria e não registrarem suas saídas. Como irão saber o que tem disponível na empresa? E se o que tem é suficiente para atender a demanda de mercado? Com o controle de estoque, temos também outra informação importante. Saberemos quanto temos em valor monetário. Bom, só para título de conhecimento, temos algumas variantes que podem alterar nossos custos, como por exemplo, se o frete e o seguro forem pagos a terceiros. Isso porque quando são cobrados pelos vendedores, já são debitados diretamente na nota da venda, bastando dividir o valor total da nota pela quantidade adquirida. Esse assunto é muito amplo, então vamos buscar mais conhecimento além dessa aula, ok? E para fecharmos o nosso conteúdo, vamos diferenciar o inventário periódico e o permanente, que são fatores determinantes em empresas de grande porte, pois o inventário permanente consiste em atualizar rigorosamente os seus registros, já que tais informações é o termômetro das transações. Pois bem, gente, chegamos ao término das apresentações das videoaulas da nossa disciplina e espero que tenham conscientizado da importância contábil em nossas vidas, vamos dizer assim, e principalmente no dia a dia de uma empresa. Então, levem com você a importância do capital, o cuidado que deve se ter ao formar uma sociedade e principalmente com o seu bem mais precioso, que é o patrimônio. Observe e analise as suas variações ou mutações patrimoniais, registrando-as corretamente em suas devidas contas. Lembrem-se dos documentos e controles contábeis que devem estar sempre atualizados, pois assim chegará ao término do exercício sem problemas a solucionar. Mas para fecharmos nossa atividade com chave de ouro, teremos mais uma atividade prática para executar. E não esqueçam que há prazos determinados para sua postagem. Então fique ligado, ok? Para a realização desta atividade,
Tudo está devidamente postado no item Orientações de Atividade Prática ao cursista. E se porventura precisarem de mais esclarecimentos, podem fazer uso das ferramentas Tira Dúvidas da nossa plataforma, além de poderem recorrer à tutora presencial e também à tutora à distância, que também dispõe de conhecimento desta atividade. E ressalto que essa atividade é avaliativa também, viu? A atividade que solicito a vocês referem-se à elaboração de um contrato social e à demonstração gráfica de seu recurso inicial. Primeiramente, deixo claro que é uma atividade individual e vocês terão que elaborar um contrato social de 3 sócios, definindo assim o tipo de sociedade, o ramo de atividade, o valor inicial do capital e a distribuição para cada participante. Nesse contrato fictício, deverá conter todos os dados básicos de um contrato real, como nome de sócios, endereços, as responsabilidades de cada integrante também. Enfim, tudo o que é necessário constar em um contrato, como já estudamos. Feito este contrato, vocês farão uma representação gráfica desta sociedade em um quadro de demonstração contábil. É algo muito simples, descrever o seu capital social e distribuí-lo em ativo e passivo. Lá na plataforma, como já disse, vocês irão identificar o ícone Tarefa, onde farão a postagem dentro do prazo, que é limitado. Após a data, não terão outra oportunidade de postar. Ok? Conteúdo apresentado, atividade explicada, nossa disciplina chega ao fim. Estou super feliz em termos caminhado juntos nesse momento tão importante da vida de vocês. De fato, é de grande responsabilidade o compartilhar conhecimento, mas espero que tenham aprendido o necessário para as demais disciplinas e principalmente para a sua prática profissional. Eu deixo aqui um versículo para fecharmos nosso conteúdo, que está lá em Salmo 111, versículo 10, parte A. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Recebam meu abraço, permaneçam firmes nos estudos e não desistam de alcançar o sucesso. E muito obrigada!